Se em algum momento da sua vida você já tentou mudar a opinião de alguém, seja sobre economia, religião, política ou qualquer outro assunto, você sabe que essa tarefa não é nada fácil. E muitas vezes a gente apresenta dados, fatos, argumentos e a verdade estampada na frente da pessoa, mas mesmo assim ela não muda de opinião. Por isso nesse vídeo eu vou explicar pra você por que as pessoas em geral dificilmente mudam de opinião e qual que é a psicologia e a neurociência por trás de tudo isso. E pra você que me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que posta 2 vídeos novos por semana. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque é de graça, me ajuda demais e não leva nem 5 segundos pra você. Então sem mais enrolação, bora aprender! Quando nós falamos de opiniões, nós também estamos falando sobre julgamentos. Aquilo que você julga ser melhor ou pior, aquilo que você julga ser o caminho certo ou o caminho errado. E a gente pode dividir os julgamentos em 2 principais tipos. Os julgamentos de preferência e os julgamentos morais. Qual que vai ser a principal diferença aqui? Os julgamentos de preferência, eles vão falar sobre o melhor caminho, aquilo que você gosta mais, para você como indivíduo. Então eu posso falar assim, eu, Gustavo, eu prefiro sorvete de chocolate ao invés de sorvete de menta. Eu prefiro filmes de suspense ao invés de filmes de comédia. É uma preferência minha. Então, os julgamentos de preferência, ele fala sobre o melhor caminho, aquilo que você gosta mais como indivíduo. Já os julgamentos morais, ele vai falar pra gente aquilo que eu acredito ser certo ou errado, aquilo que eu acredito ser melhor ou pior, não somente para mim como indivíduo, mas para toda uma sociedade. Então eu posso falar que eu, Gustavo, acredito que nós não devemos jogar lixo no chão. Então quando eu falo isso, eu não estou falando só para mim como indivíduo, mas também para várias pessoas, para todas as pessoas que envolvem a minha sociedade. E tirando essa questão do julgamento de preferência ser sobre o indivíduo e o julgamento moral ser sobre uma sociedade inteira, qual que vai ser a principal diferença aqui? A gente entende que a principal diferença é que quando a gente fala sobre um julgamento de preferência, dificilmente as pessoas vão querer mudar a sua opinião. Então eu posso falar assim, eu, Gustavo, prefiro sorvete de chocolate ao invés de sorvete de menta. E tá tudo bem, ninguém vai ficar questionando você sobre essa sua opinião. Por que você gosta mais de chocolate do que de menta? Por que você não gosta da menta? Geralmente as pessoas não costumam questionar. Agora quando eu falo sobre um julgamento de moral, então as pessoas vão começar a questionar se elas não acreditarem naquilo que eu estou falando. Então olha só esse exemplo. Vamos dizer que eu estou num jantar e vamos dizer que eu sou uma pessoa vegetariana. Eu chego para as pessoas e falo assim, olha, eu sou uma pessoa vegetariana porque eu não gosto muito do gosto da carne. Eu prefiro mais alimentos naturais, mais legumes, verduras. Então é uma preferência minha. Nesse momento, dificilmente as pessoas vão questionar você, nossa, por que você não gosta do gosto da carne? Elas podem até fazer uma piada ou outra, questionar você uma coisa, até ter um preconceito, mas geralmente as pessoas não ficam questionando tanto sobre aquilo. Agora, olha só a diferença. Imagina que eu chego nesse mesmo jantar e eu falo o seguinte, eu sou uma pessoa vegetariana, mas porque eu acredito que eu não devo alimentar essa indústria que mata os animais, que prejudica os animais, que tortura os animais, eu acho que isso é uma crueldade muito grande. Então a partir desse momento eu não trouxe um julgamento de preferência, mas um julgamento moral. E nesse momento o que as pessoas vão fazer é começar a te questionar, começar a tentar mudar a sua opinião. Então essa vai ser a principal diferença aqui e por isso a gente vai entender um pouco mais de onde surgem esses julgamentos morais de preferência, como que a gente cria as nossas opiniões. A gente pode entender que os nossos julgamentos morais de preferência, eles são construídos ao longo da nossa vida com vários fatores. Então isso vai depender, por exemplo, da sua personalidade, a sua personalidade que é desenvolvida ali durante a sua infância e também tem traços genéticos, 50% da sua personalidade pode ser explicada pela sua genética, os momentos que você viveu, os resultados que você colheu, aquilo que as pessoas te ensinaram, a sua cultura, a sociedade, tudo isso vai influenciar a sua opinião, aquilo que você vai construir como certo ou errado, seja de preferência pelos gostos pessoais ou julgamentos morais. Assim, conforme você vai crescendo, você vai formando aquilo que nós chamamos de identidade. Identidades são construtos que formam aquilo que você acredita ser. Construtos é tudo aquilo que é importante para você. Então imagina um militar que trabalhou a vida inteira nessa carreira militar. Ele se chama de militar, ele acredita ser militar, ele acredita nesse propósito de ser uma pessoa que trabalha no meio militar. E de um dia para o outro, vamos dizer que essa pessoa perde o emprego, ele não pode mais trabalhar com aquilo. Então, nesse momento, ele perdeu um importante construto para sua vida. Então, ele perdeu também uma parte da sua identidade, certo? Então, a identidade é aquilo que você acredita ser, que é formado por várias coisas que são importantes para você. Eu, Gustavo, acredito que eu trabalho com desenvolvimento pessoal, ensinando para as pessoas, eu acredito que eu tenho um propósito de ajudar as pessoas nesse caminho, então isso é uma parte da minha identidade, quem você acredita ser. Então, a partir do momento que você constrói essa sua identidade, seu castelo de identidade, desde lá da sua infância, você vai construindo também crenças, e as crenças não falam para você só aquilo que você acredita ser certo ou errado, a sua preferência, mas também eles vêm para defender essa sua identidade. E aqui vamos a um exemplo para tudo isso ficar mais claro. Imagina uma pessoa que desde a infância dela e com a sua personalidade, momentos que ela viveu e o que ensinaram para ela, ela construiu alguns comportamentos de procrastinação e de desorganização.
então talvez os pais delas não ensinaram para ela como ela pode se organizar, ou propriamente os pais, eles não eram tão organizados assim, a sua personalidade pode contribuir com isso, e essa pessoa, ela sempre foi procrastinadora, nunca foi organizada. A partir desse momento, ela tem uma identidade dela. Ela acredita ser uma pessoa desorganizada, sempre foi assim, é uma coisa dela. Então é aquilo que a pessoa fala, nossa, eu sempre fui assim, eu sempre vou ser assim, é uma coisa minha ser uma pessoa desorganizada. Nesse momento, o que ela vai precisar fazer é criar crenças para defender essa identidade. E é aí que você vê pessoas falando basicamente frases como: ah, é na bagunça que eu me organizo, eu me sinto muito bem assim, a agenda ela me sufoca, eu não gosto de uma rotina pronta. Então o que essa pessoa está fazendo? Ela está criando crenças para defender aquela identidade, porque você ter a sua identidade junto com você, porque você ter protegido tudo aquilo que você construiu ao longo da vida é muito importante pra gente. Lembra no exemplo do militar, se eu tiro uma parte da sua identidade, se eu quebro a sua identidade, isso causa uma dor muito grande, inclusive pode levar pessoas à depressão, por exemplo. Nesse exemplo da procrastinação, você pode perceber também que aquelas crenças, ações que a gente trazem para defender a nossa identidade, nem sempre elas são muito racionais. Essa pessoa diz que na bagunça ela se organiza, que a agenda sufoca ela, mas será mesmo? Será que ela já tentou se organizar um pouco melhor? Será que a vida dela realmente não ia mudar? Então você pode perceber que as crenças ela vêm muitas vezes para defender essa identidade, mas não é uma crença racional, não é alguma coisa que você pensou sobre aquilo, certo? Então muito que nós acreditamos não é moldado pela nossa racionalidade. As nossas crenças, em alguns casos, vêm para justificar a identidade ou então é influenciada por vários outros fatores subjetivos, como os nossos afetos. E olha só, eu trouxe uma pesquisa muito legal para você entender como as nossas crenças, razões justificativas nem sempre são tão racionais assim. Se eu perguntasse para 100 pessoas, você prefere Coca ou Pepsi? Se você vai no restaurante, você quer tomar esse refrigerante, você pede Coca ou você faz questão de pedir a Pepsi? E você não precisa ser um grande cientista, um grande pesquisador para imaginar que a maioria das pessoas vai pedir a Coca. Afinal, ela é o refrigerante mais vendido do mundo. Mas olha só que interessante. A gente sabe desde os anos 2000 que quando a gente faz um teste às cegas, quando a gente coloca uma venda nos olhos das pessoas e coloca as duas bebidas na frente, a gente fala para a pessoa qual que você mais gostou, a maioria das pessoas gosta mais do sabor da Pepsi. Mas a partir do momento que essas pessoas sabem o que elas estão tomando, se é Coca ou se é Pepsi, a maioria das pessoas vai preferir a Coca. E por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque desde sua infância a Coca ela tem uma construção emocional, uma construção afetiva que ela faz com você. Você pensa em Coca-Cola, você lembra da sua família, você lembra de um almoço de domingo, você lembra daquelas propagandas todas emotivas que a Coca faz, você lembra do final do ano, aquele urso polar fazendo caridade, dando Coca-Cola para as pessoas. Então ele tem toda uma construção emotiva que ele faz, que essa marca faz com você desde a sua infância. Isso faz você sentir um gosto melhor, isso faz literalmente o seu cérebro processar um gosto melhor quando você sabe que você está tomando a Coca. Então o que você pode entender aqui é que nem sempre aquilo que você acredita, nem sempre aquilo que você defende, nem sempre aquilo que você traz uma crença muito grande é uma questão racional. Pode ser simplesmente uma construção de uma história, alguma coisa subjetiva ou questões afetivas como eu mostrei para você. Um exemplo clássico dessas justificativas que não tem razão nenhuma é, por exemplo, a Terra plana. Existem pessoas hoje que acreditam na Terra plana e ela realmente acredita nisso, ela traz várias justificativas e crenças e por mais que ela é enfrentada com a verdade, por mais que as pessoas provem para ela que não, ela continua acreditando, porque nem sempre as nossas crenças e justificativas elas são racionais. Agora que você já entendeu um pouco sobre a nossa identidade, sobre os julgamentos de preferência e moral, vamos entender um pouco mais por que as pessoas não mudam de opinião. 3 principais causas de por que esse efeito acontece. Então a gente sabe hoje que apesar de existirem diversas opiniões sobre diferentes assuntos, todas as pessoas acreditam ter o bom senso. Dificilmente as pessoas vão chegar assim pra você, olha, essa é a minha opinião, mas eu acredito ser uma pessoa sem senso nenhum. Eu acredito que eu estou errado. Às vezes as pessoas vão ter opiniões diferentes, mas as pessoas acreditam que elas estão certas, acreditam que elas têm o bom senso. Justamente porque o bom senso ele é baseado em toda a sua identidade e as suas crenças. Para isso ficar mais claro, vamos a mais um exemplo. Aqui no Brasil, o Dia dos Finados é um dia visto como um momento de reflexão, um momento de respeito, certo? Não é um momento para você fazer festa, comemorar. Agora no México é muito diferente. O Dia dos Mortos lá é visto como celebração, como alegria, é visto um momento de você fazer festa, certo? Aquelas cores, aquela festa que todo mundo já viu em alguma imagem. Só que eu pergunto para você, quem está com bom senso aqui? Os brasileiros ou os mexicanos? E você pode perceber que os brasileiros, na maioria das vezes, eles vão acreditar que eles vivendo esse momento de reflexão, um momento mais passivo, eles vão ter um bom senso muito maior. Já os mexicanos, com certeza, eles acreditam estar com bom senso. Eles acreditam que essa alegria, essa festa é o melhor momento, a melhor reação, é o melhor comportamento que você pode ter naquela data. Só que a partir do momento que eu coloco a minha opinião sendo aliada do bom senso, eu coloco aquela outra pessoa que tem opinião contrária, uma pessoa sem senso nenhum, certo?
E só nisso, você já bloqueia uma comunicação efetiva. Então esse vai ser o primeiro motivo de por que as pessoas geralmente não mudam de opinião. O segundo motivo de por que as pessoas não mudam de opinião é porque o nosso cérebro ele odeia incongruências. Então imagine essas situações. Imagina quando você é obrigado a fazer alguma coisa que você realmente não acredita. Você está num trabalho que você não gosta, você está num trabalho fazendo uma coisa que você não acredita e você é obrigado a fazer aquilo que você realmente não é a favor. Isso gera uma enorme incongruência, uma enorme dor interna. Imagina essa outra situação. Você está junto com uma pessoa há muitos anos e você pergunta para essa pessoa, olha, você me ama para sempre, você vai ficar comigo para sempre? Essa pessoa olha para você e fala assim, olha, olhando para os meus relacionamentos passados, então eu posso dizer que a gente pode ficar uma média aí de mais uns 2, 3 anos, mas não muito mais do que isso. Se você ouve essa resposta, isso gera uma enorme incongruência para você, uma enorme dor. Isso é o mesmo exemplo do militar que eu falei lá no começo do vídeo. Aquele militar que perde aquele emprego, que não é mais visto como um militar, ele tem toda uma incongruência interna e isso vai gerar muita dor. E se você pensar, o momento que vai gerar uma grande incongruência para você também é quando alguma pessoa contraria aquilo que você acredita ser certo, aquele seu julgamento de preferência ou o seu julgamento moral. Porque nesse momento ela não está ferindo apenas a sua opinião, a sua crença, mas também a sua identidade, aquilo que foi construído desde a sua infância. Lembra que as suas crenças, julgamentos, a sua opinião é uma defesa da sua identidade. A partir do momento que a pessoa coloca em xeque tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você traz com opinião, ela também está ferindo, ela está colocando em exposição a sua identidade. E o resultado disso, em uma conversa, é que essa pessoa que está sendo contrariada, ela vai começar a criar novas crenças, novas justificativas para continuar defendendo aquela identidade dela, e além disso, a nossa mente ela tende a se fechar para as novas ideias, se fechar para uma conversa. E o que acontece nesse momento, você já deve ter visto, é onde você não está realmente ouvindo essa pessoa que está te falando, você não está em um debate presente, mas você está pensando no que você vai responder para contrariar essa pessoa de novo. Então, é uma comunicação toda errada, uma comunicação toda fechada e na defensiva, onde nenhuma pessoa está ouvindo outra, mas pensando em como que ela pode responder, como ela pode contrariar e defender a sua identidade. O terceiro motivo de por que as pessoas não mudam de opinião é o viés da confirmação. Basicamente, essa é uma tendência de você se lembrar, interpretar ou pesquisar por informações de maneira a confirmar umas crenças ou hipóteses iniciais. Ou seja, você acredita em uma coisa e baseado nessa crença, você vai pesquisar sobre coisas que confirmem aquilo, você vai ouvir pessoas que confirmem aquilo e você vai ignorar tudo aquilo que contraria o que você já acredita. Então vamos a um exemplo. Imagina que você é uma pessoa de direita aqui só para utilizar como exemplo, certo? Se você é uma pessoa de direita, existe uma tendência de você cair no viés da confirmação, uma pessoa de esquerda também cairia nesse viés de confirmação, mas basicamente o que aconteceria? Você como pessoa de direita, chegaria para assistir um debate político e você tende a ouvir mais aquelas pessoas que têm a mesma opinião sua, então políticos de direita. E a partir do momento que um político de esquerda começa a falar, você encontra mais erros na fala dele, você questiona mais ele, mas a partir do momento que um político de direita comete alguma coisa errada, você tende a relevar aquilo, você tende, famoso, passar o pano sobre aquilo, certo? E você tende a lembrar sobre fatos, pesquisas, dados que confirmem aquilo que você já acredita e ignorar tudo aquilo que contraria o que você acredita, e é por isso que as fake news são tão divulgadas por aí. Você olha uma fake news e se essa fake news ela já vai a favor daquilo que você já acredita, você tende a divulgar e não questionar muito sobre aquilo. Além das fake news, o que você também pode ter são bolhas de conhecimento, onde você tem um grupo de pessoas que pensam da mesma forma e nunca são questionadas. E aí você pode ter muitas notícias falsas e uma realidade totalmente alternada, uma realidade totalmente fora daquilo que é realmente a verdade. Então você pode ver vários grupos de WhatsApp, de pessoas de esquerda, de pessoas de direita, onde elas começam a divulgar várias notícias ali que não trazem verdade nenhuma, mas como as pessoas estão numa bolha de conhecimento, como as pessoas estão já enviesadas, elas realmente acreditam naquilo, e elas acreditam então que o país inteiro deve ser de direita, que o país inteiro deve ser de esquerda, que as pessoas de direita são erradas, que as pessoas de esquerda são erradas. Então ela fica numa bolha de conhecimento, onde toda a sua realidade percebida vai a favor da sua crença. E geralmente a maioria das pessoas só vai mudar de opinião quando aquela realidade percebida por essa pessoa é totalmente contrária à sua crença, onde existe uma contradição muito grande. Quando aquilo que você percebe está totalmente contrário àquilo que você acredita, existe uma chance de você mudar de opinião. Mas lembre, a sua realidade percebida e não aquilo que é realmente a realidade. Então, se uma pessoa ela já está enviesada, ela já pesquisa por informações que confirmam aquilo que ela já acredita, ela está numa bolha de conhecimento, as pessoas em volta dela acreditam na mesma coisa, então nesse momento a realidade percebida dela está congruente com aquilo que ela acredita. Isso só vai mudar se essa pessoa realmente começar a abrir os olhos, começar a ver a verdade, começar a ver a realidade. E se essa realidade realmente contradizer aquilo que ela acredita, tiver muita contradição, então essa pessoa tende a mudar de opinião. E para você que chegou até o final desse vídeo, primeiramente parabéns pela sua dedicação, e eu quero te fazer um grande convite. Aqui no primeiro link da descrição você encontra a plataforma Faculdade da Vida, que hoje é a maior escola de desenvolvimento pessoal baseado em ciência. Então para você que gosta desse assunto e quer levar o seu conhecimento para um próximo nível, clica no primeiro link da descrição e eu te vejo no próximo vídeo ou dentro da plataforma. Até logo!